Diversas pessoas estão completamente convencidas sobre a possível existência de alienígenas. Algumas delas até afirmam terem avistado algum objeto não identificado sobrevoando no céu, ou até mesmo ter presenciado uma abdução alienígena. E há casos onde isso não acaba bem, como foi o caso de um homem chamado Zygmunt Adamski, que foi encontrado sem vida, onde o seu corpo estava com uma gosma verde. Ele estava vestido de uma forma bem esquisita. E além disso, parecia que o tempo não passava para seu cadáver. E mesmo quase 40 anos depois de sua morte, o incidente continua sem explicação, o que ainda levanta muitas brechas para várias teorias da conspiração. E aí pessoal, eu me chamo Ryan Souza e seja muito bem-vindo ao canal Mistério Oculto. E no vídeo de hoje você vai conferir o mistério de Zygmunt Adamski, o homem que foi encontrado com uma gosma alienígena. O início de um mistério. Zygmunt Adamski era um trabalhador mineiro, nascido na Polônia em agosto de 1923. Ele emigrou para a Inglaterra quando tinha 22 anos de idade, no ano de 1945, e se casou com Leocadia Horowski em 1951. Ele passou a trabalhar em uma mina de carvão perto de onde morava, na Littlehouse Colliery, e apesar de sua pouca condição financeira, mesmo assim ele era feliz. No ano de 1980, Adamski entrou com um requerimento de aposentadoria, tanto porque o seu corpo não aguentava mais as longas e pesadas jornadas de trabalho. Ele acabou desenvolvendo bronquite devido ao hábito de fumar e dos esporos da mina, e também precisou cuidar da saúde de sua esposa, que estava com esclerose múltipla e confinada em uma cadeira de rodas. Porém, para a tristeza de Adamski, a empresa de mineração acabou rejeitando a sua solicitação de aposentadoria. Bom, o homem tentou manter as coisas no lugar, apesar de tudo que aconteceu, até porque sua filha se casaria em alguns dias, e ele estava mais preocupado com a preparação que antecipava o dia da cerimônia do casamento. Tanto que na manhã do dia 6 de junho do mesmo ano, Adamski e o seu primo foram até Walkfield para fazer compras, e depois voltaram para casa e tiveram um almoço em família com outros dois parentes que vieram da Polônia. Por volta das 15 horas e 45 minutos da tarde, Adamski deixou sua casa de novo, só que dessa vez para comprar mantimentos para o dia seguinte. E no caminho ele encontrou e cumprimentou seu vizinho de longa data e continuou em direção ao mercado. Fez as suas compras, pagou, saiu do local. E Adamski nunca mais voltou para casa. Quando o relógio estava marcando as 21 horas e 25 da noite, Leocadia, temendo que seu esposo tivesse sido sequestrado ou tivesse passado mal e caído em algum lugar, ela decidiu chamar as autoridades, e a busca do paradeiro de Adamski começou naquele momento. Na tarde do dia 11 de junho de 1980, 5 dias após o desaparecimento do velho mineiro, o policial Alan Godray, que até se aposentar de suas funções trabalhava na cidade de Todmorden, a 48 km a sudoeste de Tingley, ele recebeu uma ligação em sua base militar, mas foi de seu colega Malcolm Hagley que atendeu. Do outro lado da linha estava Trevor Parker, filho do dono de um centro de distribuição de carvão que ficava próximo a uma estação ferroviária de Todmorden. Trevor Parker contou ao policial que estava carregando um dos caminhões da empresa para as entregas do segundo turno do dia. Foi quando encontrou o corpo de um homem morto em cima de uma pilha de 3 metros de carvão. O corpo do homem tratava-se de Zygmunt Adamski, encontrado longe demais de sua casa, às 15 horas e 45 minutos da tarde. Por coincidência, no mesmo horário no qual saiu de casa para não voltar mais. Às 16 horas e 45 minutos, Malcolm Hagley e Alan chegaram antes da ambulância, que também havia sido acionada por Trevor no momento de sua descoberta. Apesar da chuva e pressão da umidade, os dois oficiais subiram até o topo da pilha para examinar o corpo, que até então ainda não sabiam que era de Adamski. O homem foi encontrado de bruços e parecia estar dormindo. Ele estava sem camisa por debaixo do terno, abotoaduras. Sua calça estava aberta e os sapatos amarrados com tanta força que os pés haviam ficado roxos. Adamski estava sem carteira ou qualquer outro objeto de valor, ou seja, não havia nenhuma sujeira pelo seu corpo ou roupas, nem mesmo causada pelo carvão. O corpo também não demonstrava que Adamski havia lutado com alguém. Mas um detalhe que chamou bastante atenção é que Adamski estava com queimaduras ao redor da cabeça, na nuca e nos ombros. E junto com esses ferimentos tinha uma gosma bem verde e amarelada, e nenhum de seus órgãos apresentava qualquer sinal de lesão ou situação traumática. E além disso, seus pelos, barba, cabelo e unhas não haviam crescido. E o mais bizarro é que a comida em seu estômago não havia sido digerida, mesmo após 5 dias ter se passado. Era como se o tempo não tivesse passado no corpo de Adamski.
Abdução alienígena ou crime? A misteriosa morte de Zygmunt Adamski especularam várias narrativas sobre teorias de conspirações de um crime brutal, ou talvez até mesmo uma abdução alienígena, até porque o local Todmorden, por se tratar de um lugar que, durante anos, entre as décadas de 70 e 80, registrou um grande índice de relatos de contatos com seres extraterrestres. Então foi aberto um inquérito, porém nada conseguia justificar um possível desaparecimento forçado de Adams. O mineiro sempre teve uma vida completamente normal, não havia dívidas, nem mesmo algum inimigo que pudesse ter problemas com o homem. E a gosma verde que foi encontrada junto ao corpo de Adams que foi levada para um laboratório para examinar e saber o que se tratava aquela gosma, mas não conseguiram identificar a sua verdadeira origem. Bom, a forma como Adamski estava vestido fizeram com que as autoridades chegaram a uma hipótese de que alguém havia despido, e depois vestido sem dar importância para os detalhes. Também nas roupas não haviam nenhum vestígios de poeira, ou seja, um fato muito estranho para um corpo deixado em um local cheio de carvão. Porém, ao redor, a centenas de metros, o solo estava coberto de poeira preta. Então Adamski parecia completamente deslocado, é como se estivesse reaparecendo ali naquela pilha de carvão, do nada. E para confirmar tudo isso, havia também a falta de vestígios de carvão nos dedos ou na pele, um sinal de que o homem havia subido voluntariamente naquela pilha de carvão. Mas o que deixou os médicos forenses que examinaram o corpo nos dias seguintes foi o fato de que Adamski, apesar de ele ter desaparecido por 5 dias, não apresentava sinais de falta de sono. No entanto, os médicos chegaram à conclusão de que ele morreu de uma parada cardíaca entre 23 horas e 1 hora da manhã do dia seguinte da descoberta, enquanto as queimaduras estranhas haviam sido feitas alguns dias antes. No final de tudo, o que também chamou a atenção dos policiais foi o aspecto do rosto do homem. Ele estava com uma cara fazendo careta, é como se ele estivesse passado por uma terrível experiência de medo antes de morrer. De acordo com os ufólogos, as evidências encontradas mostram que a vítima pode ter tido um contato imediato de 6º grau, que é quando um incidente com um OVNI provoca diretamente com ferimentos ou quase morte. Segundo especialistas, a região onde Adamski vivia foi palco de inúmeras aparições de OVNIs. A região de Todmorden era considerada um ponto de acesso para naves espaciais. Mas o primeiro a sugerir a possibilidade de contato extraterrestre foi Alan Godray, o primeiro policial a chegar no local do crime. Alguns meses antes deste caso, Godray relatou ter sido sequestrado por entidades alienígenas, enquanto investigava o desaparecimento de um rebanho inteiro de vacas. Por mais que tenha tantos detalhes estranhos sobre o caso de investigação da morte de Zygmunt Adamski, o caso foi abandonado e os mistérios nunca foram desvendados até hoje. Mas e você, acha que realmente ele foi assassinado brutalmente ou ele passou por uma experiência de abdução alienígena? Comente aí nos comentários o que você acha que aconteceu com Adamski. Bom, eu quero agradecer a você que assistiu até o final do vídeo e quero pedir para você também se inscrever em nosso canal se você gosta de mistérios como esse. E se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu gostei. Então é isso, eu vou ficando por aqui, nos veremos em um próximo vídeo, então até uma próxima.